Nós estamos refletindo nesta série, por assim dizer, que abordamos, o amor é movimento. A gente fala bastante desse amor que acolhe e temos criado aí também um movimento a partir disso, movimento, amor que acolhe. Mas por isso a nossa reflexão volta de novo hoje a esse tema. Domingo passado, Bruno aqui comentou sobre o amor além do ódio, e hoje especificamente vamos refletir do amor além do desânimo. Continuamos tendo a primeira carta de João como referência, que mais tarde vamos tratar dela. Bom, o desânimo, de alguma forma, nós todos conhecemos, e ele é fácil se implantar muitas vezes na vida da gente. É um negócio que você tenta tocar, abrir, fazer andar, e ele não engrena e você desanima na jornada. É uma doença que você procura tratar, crônica, de repente, medicamentos, consultas, e a coisa não engrena e você desanima. É um filho, uma filha que se persiste na sua rebeldia, que insiste em não dar ouvidos a um conselho que seja, e você meio que desanima. Um marido, uma esposa incompreensível, insensível, irascível, e você desanima no casamento. Cansaço frente às demandas da vida, o estresse, em todas as formas, ficamos pressionados, como diz Paulo, por todos os lados. A própria Covid, de alguma forma, lançou sobre nós muito estresse, muito sobre muitos, gerando muitas vezes desânimo. Desânimo. Aqui nós temos a palavra ânima aqui dentro. Tem a ver com alma, com espírito, com mente, com valor, com coragem, com força. Em latim, ânima significa sopro, ar, brisa. E a partir daí foi que ela adquiriu, por assim dizer, o sentido do princípio vital, a alma. Tem a ver com a alma. Portanto, o desânimo tem a ver com ausência de entusiasmo, tem a ver com ausência de vontade, ausência de coragem, ausência de fôlego na vida. Abatimento, apatia, fraqueza, prostração, desalento, uma pessoa desestimulada, fazem parte desses sentimentos ou percepções que compõem uma pessoa desanimada. E não faltam receitas no mercado para combater isso. Se você der alguma olhada aí nas literaturas, especialmente de autoajuda, tem muita coisa, muita coisa. Um propõe, aprenda a ser otimista, como mudar a sua mente e sua vida. O outro propõe felicidade autêntica, use a psicologia positiva para alcançar todo o seu potencial. Ainda um outro propõe 12 regras para a vida, o antídoto para o caos, e por aí vai. Contudo, nós não estamos aqui para tanto assim falar do desânimo, mas queremos falar do amor que vai além do desânimo, do amor que supera o desânimo. E esse amor nós encontramos somente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse amor é derramado em nossos corações através do Espírito Santo, diz Paulo. Aliás, eu aproveito aqui para ler de Romanos 5, onde ele cita essa passagem. Ele cita no verso 5, mas eu leio Romanos 5, de 1 a 5, na Nova Versão Transformadora, e você pode ouvir ou acompanhar se o texto chegar. Então, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, fomos justificados por Deus, por meio de Jesus, nós temos paz com Deus. O tempo é presente. Uma vez que pela fé fomos declarados justos, feitos justos, justificados, temos presentemente paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós.
Foi por meio da fé, diz Paulo, que Cristo nos concedeu esta graça, que agora, presentemente, já desfrutamos, com segurança e alegria, pois temos presente a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos, segue Paulo, ao enfrentar dificuldades e provações. Interessante. Nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Não desanimamos, nos alegramos. Por quê? Pois bem sabemos que dificuldades e preocupações contribuem para o desenvolvimento da perseverança. Não contribuem para o desânimo, contribuem para a perseverança. E a perseverança, verso 4, produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E agora vem o verso 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos hoje quanto Deus nos ama. Sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele, Deus, nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração com o seu amor. Ele, que tanto nos ama ao ponto de dar seu Filho, enche o nosso coração com o seu amor. Portanto, é do Senhor que provém o verdadeiro amor. Como João vai dizer na sua carta mais adiante, 1 João 4,19, nós amamos, estamos capacitados para amar, desafiados para amar e amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor não é uma força, uma energia que você ajunta dentro de si para amar. É fácil e é conveniente até nós amarmos aqueles que são amáveis. O amor daqui, o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor incondicional, nos leva a um passo além, muito além, de amar o que não é amável, de amar o próprio inimigo, como Jesus nos amou quando ainda éramos inimigos, como Paulo vai dizer em Romanos. Por essa razão, João insiste também aqui na sua carta, que devemos permanecer em Cristo se queremos viver nesse amor. Aliás, o próprio Senhor Jesus falou isso, Ele mesmo, no Evangelho de João, capítulo 15, os versos iniciais até o verso 10, ali nós temos 11 vezes repetido o termo permanecer, o verbo permanecer. Em 10 versículos, 11 vezes. E no verso 9 e 10, Jesus diz o seguinte, João 15, eu os amei, como o Pai me amou. Eu os amei da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma veracidade com que o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Verso 10, quando vocês obedecem a meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor de Deus. Então percebam que nós estamos conectados de alguma forma com toda a Trindade. Assim já ouvimos que o Espírito derrama em nós o amor de Deus, permanecemos em Cristo, permanecemos no amor de Deus, sendo obedientes a Ele. A Trindade é uma Trindade de amor. De lá recebemos o amor e a graça que vem somente dele. E Paulo, de alguma forma, não pode diferente a não ser afirmar ou reafirmar isso. Como ele faz em Gálatas 5, verso 14, ele diz, porque toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo.
Não é difícil de guardar isso. Talvez seja um pouco mais difícil de praticar. Mas este é o mandamento. Quando Jesus foi perguntado e quando ele perguntou a respeito do grande e único mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força, entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Então Paulo diz, toda a lei se resume nisso. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Em Romanos 13, verso 9, ele vai dizer, porque os mandamentos dizem, ele cita alguns, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos, não minta e assim por diante, mandamentos semelhantes, se resumem em um só, diz Paulo, ame o seu próximo como a si mesmo. Porque quem ama o seu próximo não comete adultério. Quem ama o seu próximo não o mata. E, vamos dizer assim, muito além disso, na perspectiva de Jesus, o adultério é consumado não numa cama, em algum canto escondido, mas no nosso coração e nossa mente, quando olhamos de forma impura. Nós não matamos alguém quando a pessoa se esvai, o coração para de bater, de tanto bater, ou esfaquear, ou atirar. Jesus diz que já o matamos quando o chamamos de tolo, de idiota, quando o odiamos. Não roube, não roubamos porque amamos, não cobiçamos porque amamos o nosso próximo, não mentimos, não falamos lorota a ele porque o amamos. Então, é claro de que toda a lei se cumpre no mandamento do amor. Agora, nós vivemos numa cultura onde as pessoas já não querem mais se sujeitar ao senhorio de Cristo, não querem mais obedecer como Jesus coloca os seus mandamentos, como ele obedece e obedecia os mandamentos do Pai. Essa cultura tem criado seus próprios deuses, seus próprios ídolos, nos quais confia, aos quais serve e obedece, ainda que tenha uma certa ojeriza em falar em obediência. E não se percebe escravos de seus ídolos, de seus deuses, aos quais obedece de forma cega. E pior, até mesmo no contexto das igrejas, tem se implantado falsas concepções de Deus. Um Deus que é reduzido ao tamanho da nossa vontade. Os deuses que nós inventamos, e muitas vezes reduzimos Deus a isso, permitem que nós estejamos no controle de todas as coisas. Nós queremos usar Deus para o nosso benefício. Isso sim. E isso não tem a ver, nada a ver com o que a Bíblia nos diz. Um sociólogo chamado Christian Smith, ele chamou isso de deísmo moralista e terapêutico. Num livro que ele escreveu, Em Busca da Alma, ele diz o seguinte, ele traz 3 conjuntos de crenças a respeito de deuses, de ídolos, ou do próprio Deus. Vejam, Deus abençoa e leva ao céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. Quantas vezes eu já escutei esse negócio? Não, mas eu sou gente boa, eu vou para o céu. Ou a pessoa faleceu e pode ter sido lá o que for na vida, ele vai promovido ao céu no mesmo dia, por nós. Deus abençoa e leva ao céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. Então, se a gente é gente boa, sangue bom, não faz o mal, não deseja o mal, então nós vamos para o céu. Esta é uma crença moralista. Ninguém é salvo por sua boa moral. Ninguém. Até porque a nossa moral, a nossa boa intenção, até ela está contaminada pelo nosso egoísmo. Uma segunda crença que se coloca, se apresenta, é que o objetivo central da vida não é se sacrificar, não é negar-se a si mesmo, como Jesus propõe,
mas é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. É o tal do hedonismo. A gente faz de tudo e a gente tem essa responsabilidade para consigo de se sentir bem e ser feliz. Então, se alguma coisa não me incomoda, ou me incomoda, me deixa infeliz, me desafia demais, eu deixo de lado. Porque o que importa é que eu esteja bem, eu me sinta feliz. Negar-se a si mesmo, abrir mão de prazeres, de coisas, para honrar o Senhor, para servir o Senhor, para de fato amar o próximo, isso é segundo plano. E uma terceira crença, desse conjunto de crenças que Christian Smith traz, ele diz que embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. Esse é um outro tipo de crença. O anterior, aliás, eu falei da moral e tudo mais, isso é uma crença terapêutica, né? Por assim dizer, que ele classifica dessa forma, eu me senti bem. E esta agora é um deísmo, por assim dizer. Deus não precisa, assim, particularmente ficar metendo os bedelhos na minha vida, a não ser que tenha algum problema, daí a gente recorre a Ele, né? Também já ouvi pessoas dizerem, pois às vezes a gente encontra alguém assim meio na rua, meio de surpresa, pastor, quanto tempo, né? Pois quanto tempo? Eu acho que eu vou ter que ir uma vez no culto, porque a minha vida está meio desandada, então tem que dar uma acertada lá com Deus, e a gente toca a vida, o resto da vida, sem Ele. Então, para que convidar Deus a adentrar a particularidade da nossa vida? O que Ele tem a ver comigo? Eu sou dono do meu nariz. Então, essa visão de mundo, de nossa cultura, faz das pessoas o senhor do seu destino, o comandante de sua alma, o dono do seu nariz. E nessa essência está o pecado original, de rebelar-se contra o senhorio de Deus, de não dar ouvidos a Ele, de achar que nós podemos tomar a rédea da vida em nossas próprias mãos. Então, a nossa cultura popular nos diz que você pode ser e fazer o que você bem quiser. Essa digamos assim, é o que está aí em evidência. Seja o que você quiser, faça o que você quiser. É quase que um caminho aberto, escancarado para uma anarquia bem-vinda. Assim nos envolvemos, enveredamos por caminhos que acabam nos frustrando. Acabamos em caminhos que geram, de alguma forma, ao final, por causa da sua frustração, um desânimo enorme em nossa vida. É ilusão acharmos que dirigimos a nossa vida completamente sozinhos. Há pelo menos 3 fatores que acabam determinando quem nós somos. E desses 3, sobre 2, a gente sequer tem alguma ingerência. Por exemplo, a hereditariedade. Você e eu não escolhemos nosso pai e mãe. Nós nascemos. E toda a hereditariedade que vem de brinde, né, no DNA, muitas vezes, nós não temos muita ingerência sobre isso. Outro é o ambiente onde nós nascemos. Nós não podemos escolher, eu queria muito ter nascido na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, sei lá onde, ou em tal cidade. Eu nasci em Joinville, o Eusébio de Queiroz, nos fundos do cemitério municipal, que era o meu playground, né, de criança. Ali foi o lugar, com aqueles vizinhos, com aqueles pais que
grande parte do que eu sou hoje foi formado ali. Mas existe um terceiro aspecto que determina quem nós somos, e são as nossas escolhas pessoais. Nós recebemos o livre-arbítrio. Nós temos não só a possibilidade, mas o dever de fazer escolhas bem feitas. E a escolha da fé é uma escolha também, porque o Evangelho chega a nós e nós precisamos responder a esse Evangelho. Na verdade, nós respondemos, sim ou não. Em não responder é um não. Omitir-se de responder é um não. Omitir-se de se posicionar ao Evangelho e a Cristo é um não. Parece que isso muitas vezes não se compreende com clareza. Então, viver na perspectiva cristã é viver sabendo que tudo que temos e somos depende e provém do Senhor, a quem amamos, a quem obedecemos, a quem servimos, movidos pela gratidão, pelo que Ele fez por nós. O que nos move a ser e fazer não é a minha vontade, mas é resposta de gratidão ao que Deus primeiro fez por nós. Vive-se hoje, contudo, um cristianismo, diria assim, meio personalizado, ou uma palavra mais da moda, customizado, não é? É um cristianismo moldado exatamente na medida daquilo que nos convém e nos interessa, para atender às demandas e vontades pessoais. Longe daquilo que o Evangelho nos apresenta e demanda, sem perguntar pela real vontade de Deus, nós fazemos nossos planos, nossos projetos, depois, especialmente quando não deu certo, ainda clamamos que Deus abençoe, ou então reclamamos porque não deu certo. Queremos nos dar bem nessa vida e também na eternidade, e achamos que nós temos a receita para isso. Vejam bem, não estou dizendo que não devamos planejar a nossa vida, que não devamos fazer coisas boas. Eu só estou dizendo de que as coisas boas, nossas boas obras não nos salvam. Eu estou dizendo que nós podemos planejar e devemos planejar muitas coisas, mas um planejamento que se procura ao máximo colocar debaixo da direção de Deus, da sua palavra. A questão central aqui é a necessidade de reconhecermos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Nós queremos os benefícios do reino, mas não queremos a interferência daquele que é o Rei, Jesus, o Rei dos Reis. Reconhecer que nós até podemos camuflar, nós podemos esconder nossas más motivações atrás de boas ações. Então nós podemos ter uma bela moral, nós podemos ser mão aberta, nós podemos ajudar pessoas e fazer por demagogia, por interesses segundos de outros. Então nossas más motivações e motivações egoístas muitas vezes estão camufladas dentro de boas ações, movidas sobretudo por um amor não outro-centrado, um amor que se sacrifica, um amor incondicional, mas um amor interesseiro. Precisamos entender que somos escravos de Cristo. É um pouco duro, mas essa palavra aparece muitas vezes no Novo Testamento. É escravos de Cristo, é doulos no grego, muitas vezes aparece. Outras vezes também servos do Senhor. E a referência maior é a Ele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, nós precisamos entender que nós fomos libertos da escravidão a qual o pecado nos submete, a essa escravidão, para vivermos em amor agora, debaixo da graça libertadora de Deus em Cristo,
que quebra as correntes do pecado. Acredite, se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição e pelo egoísmo do nosso coração. E nossas ambições são e serão más, mesmo tendo a aparência de boas. Não duvide disso, porque muitas vezes dê uma avaliada naquilo que a gente faz. O que nos motivou? O que nos motivou? Acabamos de levantar uma oferta, foi a gratidão, foi de disponibilizar aquilo que é do Senhor, ou eu tenho segundos interesses, eu pago a minha membresia para garantir meu lugar no cemitério, seja o que for. Até mesmo igrejas, muitas vezes, surgem movidas por má ambição, por incrível que pareça. Divisões havidas, não é um projeto de plantação de igreja, não é uma divisão para o bem, é uma divisão gerada pelo mal, não contido, não trabalhado. Provérbios 16, 1 a 3, tem um negócio fantástico. Salomão, um homem sábio, pediu sabedoria ao Senhor, o Senhor não poupou em dar sabedoria a ele. Provérbios 16, 1 a 3, Salomão diz uma coisa extraordinária. É da natureza humana fazer planos. É da natureza humana fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, elas aos seus próprios olhos, o Senhor examina as intenções de cada um, as intenções do nosso coração. Ainda que a gente avalie o que fazemos, o que somos, como puro, como bom, ainda assim passamos pelo crivo dos olhos do Senhor, que conhece a motivação do nosso coração. E no verso 3, ele então diz: confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos então serão bem-sucedidos. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Gente, os nossos planos, movidos por nossas ambições, cedo ou tarde nos trarão frustrações, e esta nos lançará em desânimo. A ambição egoísta faz com que nossos sonhos sempre tenham primazia, e nem sempre eles saem como nós queremos, e nós nos frustramos. Nossos sonhos têm muito a ver com a nossa ambição e a busca de autorrealização, de autoafirmação do nosso ego. Não que isso não seja necessário, mas quando o ego não sai do trono da nossa vida, que Jesus ocupe esse lugar, ele nos escraviza. Por isso, esses discursos motivacionais, esses discursos de autoajuda são tão bem-vindos. Por isso esses livros vendem tanto. Eu vou me autoajudar, eu vou autorresolver as minhas mazelas. Eu não confio nada a minha vida à direção do Senhor. Esses discursos motivacionais, eles fazem com que busquemos a glória dos homens, a nossa glória, porque queremos ser reconhecidos, queremos ser afirmados. É a tal da cultura do selfie. É interessante comparar as fotos de hoje em dia, envolvendo pessoas, com as fotos do passado. Hoje a gente sempre está em primeiro plano e tem uma turminha ali atrás, mas nós estamos em primeiro plano. É só olhar as redes sociais, o que o pessoal posta foto de si, se não dá para tirar um selfie inteiro, tira contra o espelho. De alguma forma eu tenho que sair bem na foto. E não pode ser de qualquer forma.
porque ela vai falar de mim, de quem eu sou, ela vai me projetar. E pior que nisso tudo, tem um discurso, especialmente no contexto, muitas vezes, de teologia da prosperidade, que diz que Deus vai te tirar do anonimato. Deus vai te tirar do anonimato. Deus vai honrar a tua vida, vai te dar vitória, vai te colocar no pedestal. Gente, não é a mesma Bíblia que eu leio. Então aqui se encaixa a exortação de João, que é a referência para a nossa reflexão de hoje. 1 João, capítulo 2, eu leio do verso 23 e seguinte rapidamente. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que nega o Filho, o único em quem há salvação, o único em quem há perdão, porque Ele já perdoou o nosso pecado, porque tomou sobre si lá na cruz. Quem nega o Filho, Jesus, também tem negado o Pai. Não tem como estar acertado com o Pai, não tem como estar com Deus negando Jesus. Quem reconhece o Filho, também tem o Pai. Portanto, cuidem, diz João, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Pai. Cuidem, fiquem, permaneçam, persistam naquilo que lhes foi ensinado. Persistam na palavra, persistam nas Escrituras. Nós temos proposto na nossa comunidade um plano de leitura bíblica anual. Nós temos, pelo menos de segunda a sexta, tentado também disponibilizar a você uma breve reflexão sobre um ou outro verso do capítulo de leitura daquele dia. Gente, isso não é assim um luxo, essa é a nossa necessidade. Nós precisamos estar em contato com a palavra do Senhor. Verso 25, e nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escrevo estas coisas de João para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Porque já naquele contexto, e o próprio Evangelho, João escreve numa perspectiva de contrapor a heresias que já lá nos primórdios da igreja começam a se infiltrar. Então, qual é a receita de João? Volte para a palavra. Segure-se na palavra. E então João, no início do capítulo 3 dessa carta, ele nos diz algo extremamente importante para o nosso tema. Verso 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos e filhas, o que de fato somos. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, filhas, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo, quem se dirige pelos valores deste mundo, pela dinâmica deste mundo, pelo espírito deste mundo, não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhecem. Nós conhecemos esse versículo, eu acho que tenho quase certeza que todos aqui conhecem, na versão do Almeida, porque a gente canta esse negócio, né? Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. É isso aqui, de sermos chamados filhos de Deus. Paulo vai dizer que esse amor é derramado em nosso coração. Esse amor transpassa, ultrapassa dificuldades, frustrações, desânimos. Esse amor nos sustenta, porque nós sabemos hoje
por aquilo que Cristo fez por nós, que temos a vida eterna, que temos vida nova, plena, abundante, que as coisas antigas já passaram e elas se fizeram novas em Cristo Jesus. Nós todos somos criaturas de Deus, filhos e filhas, tão somente pela fé em Cristo Jesus. Mesmo que a gente escuta esse papo, mas eu também sou filho de Deus, eu também tenho direito a isso, aquilo. Todos somos criaturas, criaturas caídas, resgatados sim pela graça, pela fé em Cristo. Então a condição de filhos e filhas se dá tão somente por meio da fé na obra de Cristo em nosso favor, como diz João 3 e por aí afora, né? Jesus vai dizer lá em João 3,14, e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, porque as serpentes atacaram o povo por causa do seu pecado, muito pecado e rebeldia, e clamaram ao Senhor quando pessoas começaram a morrer picados pela cobra, e Deus ordenou a Moisés: faça uma serpente de bronze e finque ela no meio do povo. Quem olhar para ela, crendo que eu posso libertar, será salvo, ainda que seja picado. E aí Jesus diz: também é necessário que o Filho do Homem, ele, Jesus, seja levantado numa cruz, para aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí vem o famoso verso, com ele eu quero encerrar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, não viva em desânimo, não viva frustrado pela vida, não viva escravizado pelo pecado, mas tenha a vida eterna. Lembrando que vida eterna, no conceito bíblico, não tem só a ver com prazo indefinido. Vida eterna nós a temos desde o momento que acolhemos a Jesus como nosso Salvador. Nós vivemos, já experimentamos em parte vida eterna hoje. Certezas que podemos ter hoje por causa daquilo que Jesus fez por nós. Então, meus queridos e amados em Cristo, nós falamos de uma palavra que transforma, falamos de um amor que acolhe. É na palavra que buscamos direção, não só conhecimento, mas direção, de como podemos também fazer frente aos desafios da vida, às dificuldades, às provações que o Senhor coloca diante de nós, para sermos aprovados e crescermos em maturidade à semelhança do seu Filho Jesus. Que, caso você viva desanimado, decepcionado, desalentado, frustrado, volte o seu olhar para o Senhor da glória, o Senhor da salvação, em quem há verdadeiro amor e perdão gracioso. Que o Senhor conceda e renovadamente ao nosso coração a sua santa presença e derrame também nesta manhã do seu amor, para que possamos servir como Ele foi servo entre nós. Amém.